Olá pessoal, boa noite, graça e paz, sejam bem-vindos ao nosso culto à Viva da Comunidade da Graça aqui em São Mateus. Antes de nós começarmos, já aproveita, deixa o seu like, compartilha esta mensagem que eu tenho certeza que vai abençoar não só a sua vida, mas de todos aqueles que você conseguir alcançar. Neste mês de outubro nós vamos tratar aí de uma série de mensagens muito especial, nós vamos falar sobre as batalhas de Josué. Neste mês, então, nós vamos aprender aí como Deus orienta Josué a meditar, a cumprir a sua palavra, a obedecer a sua palavra e tantas outras coisas nessa fase aí da vida de Josué, que agora ele vai estar ali sendo orientado diretamente por Deus. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida, que você vai sair aí dessa série de mensagens muito mais sensível à voz de Deus. Então, antes de nós darmos início ao nosso culto à Viva desta noite, eu tenho um recadinho especial. Neste mês agora nós vamos fazer algo diferente, nós vamos pedir para você deixar os seus pedidos de oração aqui no chat. Você vai colocando no decorrer da mensagem aquilo que você precisa para que nós possamos orar por você, né, pela sua casa, por aquilo que você necessita. Mas nós vamos, a partir de agora, começarmos a orar pelos seus pedidos na segunda-feira, às 8h30 da noite, por volta, começa a nossa célula online. E é lá que nós vamos estar orando e intercedendo pela sua família. Então, se você quiser fazer parte desse momento de oração junto com a nossa célula online, você está super convidado, é só clicar no botão aqui em cima, você vai ser direcionado ao WhatsApp e aí você vai receber o link para estar em oração e intercessão conosco. Então, fique à vontade para colocar o seu pedido e fique à vontade para orar e interceder conosco a partir das segundas-feiras. É isso, queridos. Fiquem com Deus, fiquem com o culto à Viva e até mais. O clamor do teu povo vem sobre nós com poder. Vem quebrantar e lavar nossas vidas, pra tua glória em nós resplandecer. Ouve, Senhor, o clamor do teu povo, vem sobre nós com poder. Santidade e justiça, tua vida em nosso viver. Venha viva, Senhor, a tua obra. Põe o fogo da paixão nos corações. Venha viva, Senhor, a tua obra. Põe o fogo da paixão nos corações. Olá, queridos, boa noite, graça e paz. Sejam bem-vindos ao culto à Viva, o nosso culto aí de todas as quartas-feiras aqui da Comunidade da Graça em São Mateus, para abençoar a sua vida, para estar com vocês. Para nós é sempre bom compartilhar a palavra, trazer uma promessa de Deus para a sua vida. Querido, quero pedir que você já deixe o seu like, coloque aí o seu joinha, compartilhe o link aí deste culto com seus amigos e familiares. Vamos espalhar aí a promessa de Deus, a palavra de Deus. Vamos deixar Deus nos usar para abençoar vidas. Eu conto com você, com a sua ajuda, né? Então mande lá para o seu amigo, para o seu familiar, para um parente,
para aquele que está precisando ouvir a voz de Deus. Combinado? Não deixe de colocar aí o seu pedido de oração no chat, porque nós continuamos orando por você, pela sua casa, né? Lá na nossa célula online nós temos uma equipe de intercessores que vai continuar orando pela sua vida, pela sua necessidade, e certamente Deus vai ouvir as nossas orações e você será abençoado. Maravilha! Olha, nesse mês de outubro nós estamos aí com a nossa série de mensagens sobre as batalhas de Josué. E nesta noite eu quero trazer ao seu coração aqui algo maravilhoso da parte de Deus. Antes de irmos para a mensagem, vamos orar, né? Pedir que a graça do Senhor esteja conosco. Pai, é no nome de Jesus que nós somos gratos por mais um culto. Somos gratos por aqueles que estão assistindo, que o Teu Espírito Santo venha nos dar um coração ensinável nesta noite, que possamos aprender com a Tua palavra, que o Senhor possa nos abençoar, abrir os nossos olhos, que o Senhor venha mudar a nossa vida através da Tua palavra. Senhor, encoraje os meus irmãos, que eles possam estar sedentos nesta noite, Pai, que eles se sintam ainda mais protegidos, guardados, ainda mais amados pelo Senhor. Que a Tua palavra venha promover em nós cura e libertação nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Então nós estamos aí comentando, né, nos episódios anteriores sobre a batalha de Josué. E nesta noite eu quero trazer para você, o tema desta palavra é: não brinque com o inimigo. Anotou aí? Então o tema desta noite é: não brinque com o inimigo. Então, queridos, olha, para introduzir aqui esta mensagem, eu quero lembrar um pouco do que nós tratamos nos episódios anteriores, para que você entenda todo o contexto e nós vamos entender aqui juntos, né, o que Deus nos chama a atenção nesta noite para não brincarmos com o nosso inimigo. E olha, nós vimos aí nas palavras anteriores, né, nos episódios anteriores, nós já vimos que Josué recebeu um grande desafio da parte de Deus. Deus o orientou diretamente para ele cumprir um grande desafio, uma grande missão de conduzir os israelitas à terra prometida. Nós aprendemos que é a nossa responsabilidade de conduzir a nossa família, de conduzir os nossos filhos, de conduzir a nossa vida a todas as promessas de Deus. Né? Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então também nós vamos vencer as nossas batalhas. Nós temos desafios, mas também temos promessas de Deus. Foi isso que nós vimos. Nós vimos também que nós precisamos ter a consciência da presença de Deus em todo o tempo, nos ajudando, Deus cuidando da nossa vida, conduzindo a nossa história. Assim como Ele prometeu a Josué que estaria com Josué todos os dias, Jesus também fez essa promessa a nós. Jesus disse: lembre-se disto, estarei com vocês até o fim dos tempos. Então Jesus está conosco, Deus Emanuel, Ele está lá para nos orientar, para nos capacitar a vencermos as nossas batalhas, nossas dificuldades, a vencermos tentações. E olha, nós vimos que Deus orienta Josué a confiar e obedecer na sua palavra. Deus orienta Josué a falar da palavra, a meditar e cumprir a palavra. Né? Nós vimos aí nos episódios anteriores que Deus garante a Josué que se ele cumprisse esses princípios, né? A palavra diz assim para Josué: para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Nós vimos aí a importância de praticar a palavra, de meditar na palavra dia e noite, de ser guiado, de ser conduzido por aquilo que Deus diz a nosso respeito, a respeito das nossas dificuldades, a respeito daquilo que Deus tem como promessa para nós. Quando vamos enfrentar uma grande batalha, Deus tem uma direção, Deus tem uma promessa. E nós vimos que por causa da obediência dado por Deus a Josué, o povo de Israel, quando eles foram obedientes, eles venceram o desafio de atravessar o Rio Jordão,
só por causa da presença do Senhor, por estar junto com Deus, por andar com Deus, eles foram vencedores, né? E a Bíblia diz que todo o Israel passou ali pelo Rio Jordão em terra seca, e a arca do Senhor parou ali no meio, em terra seca, até que o povo todo passasse. A presença de Deus, nós vimos a importância de buscarmos a Deus e a sua presença, de andar na presença de Deus. E depois eles venceram mais um desafio, né? Nós estamos aqui construindo uma introdução para que você entenda como nós vamos vencer mais uma batalha, que é o nosso inimigo ali, que tanto quer destruir as nossas vidas. E eles venceram ali, eles derrubaram as muralhas de Jericó. Eles destruíram uma fortaleza. Sabe, queridos, não foi na força do braço e nem com armas de guerra. Foi somente por causa de obediência à estratégia que o Senhor tinha dado a eles, né, por obedecerem ali a direção de Deus e por causa da presença, do poder do Senhor, com um grito forte ali de todos os israelitas, tocando as trombetas, as muralhas caíram. Né? Nós vimos aí, se você perdeu os episódios que já passaram, volte lá, veja de novo, novamente, você vai ver quantas riquezas que nós extraímos aí desses 2 episódios que passaram e o quanto você ainda vai continuar aprendendo nesses 2 que está faltando aí para a gente completar essa série. Então, queridos, mais uma vez, por obediência, a estratégia que o Senhor tinha dado, a direção, a persistência em obedecer a Deus e confiar na palavra de Deus, eles foram vencedores. Nós vimos que eles tiveram que dar ali várias voltas às muralhas de Jericó e ali teve que ter ali uma persistência em obediência a Deus. Nós não podemos desistir de continuar praticando a palavra de Deus, de fazendo a vontade de Deus, de sermos obedientes à vontade de Deus. E aí chegou o grande dia de eles entrarem lá e derrotarem a cidade de Ai. E é aí que nós vamos começar agora nesse episódio. Sabe, queridos, a confiança dos israelitas era tão grande, eles eram poderosos. A Bíblia diz que os seus inimigos desfaleciam e o seu coração estava temeroso, porque o exército de Israel estava chegando, então todos os inimigos já estavam ali morrendo de medo do povo de Deus, porque eles sabiam que o Senhor era com eles, né? Diz lá em Josué 5:1 que desfaleceu-lhes o coração e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Tamanho era o temor dos inimigos de Deus, por causa da presença do Senhor. Mas veja, a cidade de Ai era uma cidade muito menor do que a de Jericó, muito menos protegida, muito mais fácil de ser conquistada. Então Israel estava tão confiante que eles, ali como se estivesse desprezando o inimigo. E é neste ponto que eu quero tratar com você. Hoje nós vamos ver aqui 3 princípios que nós não devemos brincar contra o nosso inimigo. Sabe, queridos, o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é sobre não brinque com o inimigo, não brinque com o pecado. Não podemos brincar com o pecado. Sabe, o pecado, ele nos separa de Deus. Quem vive na prática do pecado não vai conseguir ter comunhão com Deus, vai ficar afastado de Deus, jamais vai se sentir realizado, porque dentro dele vai ter um vazio ali do tamanho de Deus, só Deus pode preencher. E quando nós entramos nesta linha, nesse estilo de vida, de brincar com o pecado, ele vai nos escravizar, ele vai te levar mais longe do que você pode imaginar. O pecado, ele vai levar você a pagar um preço maior do que você pode pagar. Ele vai custar muito caro para a sua vida. E foi isso que aconteceu com Acã. Acã cobiçou algo que Deus já tinha declarado, que não era para ninguém pegar, porque ia se tornar uma maldição. Então, às vezes nós achamos que o pecado, ele é algo assim, que
ele é totalmente demoníaco. Mas o pecado, ele nasce no nosso coração por cobiçarmos aquilo que é proibido, aquilo que não pertence a nós. Sabe, Tiago 1, capítulo 1, do 13 ao 15, diz assim: e quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dando à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Então é através da nossa cobiça que nasce o pecado. E o pecado, queridos, ele vem de uma maneira sutil. Ele não vem apresentado como algo aterrorizante, para que você fique com medo, para que você já consiga identificar que é algo do diabo, que é algo do maligno. Não, ele vem de uma forma sutil, de uma maneira prazerosa, de uma maneira atraente. É algo que vai despertar em você, em nós, a cobiça de ter aquilo que não podemos ter, de que não pertence a nós, que é algo proibido. Nunca podemos brincar contra o pecado, com o pecado, né? Brincar com o pecado. Sabe, porque o pecado ele sempre vai ter o poder de nos escravizar. Ele vai se tornar senhor em nossa vida. Então não diga em seu coração: eu só vou ver uma vez, eu só vou pegar uma vez, a hora que eu quiser eu abandono, eu tenho domínio, eu tenho controle. Eu só vou ver aqui, mas logo eu paro. Isto é um engano. Eu só vou dar uma olhadinha, só vou experimentar só um pouquinho. Eu estou no controle, eu sei o que é certo, o que é errado. Isto vai escravizar você e vai levar você à ruína. Acã desejou pegar ali uma capa, ouro, prata, coisas que eram proibidas, que estavam ali consagradas ao Senhor, e que aquele que a pegasse se tornaria amaldiçoado. E por causa da sua cobiça, ele trouxe a desgraça para todo Israel. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então não brinque com o pecado, não dê chance do pecado entrar na sua vida, entrar no seu casamento, entrar na sua casa. Seja radical contra o pecado, não facilite para o pecado. A palavra de Deus foi escrita para nos orientar sobre o que é certo e o que é errado. E ela nos diz que o pecado, ele mata, ele rouba. Então todas as vezes que nós transgredimos a lei, todas as vezes que nós deixamos de obedecer à vontade de Deus, nós estamos pecando. Olha só, em Hebreus 12, versículo 1 e 2 diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Irmãos, isto é muito claro. A Bíblia está dizendo para mim e para você que nós precisamos nos livrar de tudo aquilo que nos impede de caminhar, que faça a nossa vida ficar patinando. A gente não vai para frente, a gente não avança, do pecado que nos atrapalha. Nós precisamos olhar para Jesus, desejar ser santo como ele foi. Devemos nos livrar da culpa do pecado. Não podemos tirar os olhos de Jesus, o nosso sacerdote que intercede por nós. Jesus, cheio de compaixão, nos ajuda a vencer o nosso pecado, perdoar os nossos pecados, para que a gente continue lutando e vencendo as nossas batalhas. Este foi o primeiro ponto. Os israelitas, como que se estivesse brincando ali, menosprezando uma direção de Deus. Um homem só pecou contra Deus e trouxe maldição. Eles foram derrotados na sua primeira batalha contra Ai, um exército menor do que o de Jericó, da cidade de Jericó que eles enfrentaram. Aparentemente seria uma vitória fácil,
mas brincaram. Não podemos brincar contra o nosso inimigo. Não deixe esse erro acontecer com você. Não brinque, não dê chance para o pecado entrar na sua vida. Segundo ponto, a prática do pecado traz consequências desastrosas. Foi assim que aconteceu com Acã. O pecado oculto de uma pessoa, sabe? Ele persiste ali naquela prática do pecado, ele esconde aquele pecado, ele passa uma imagem de que está tudo bem com ele, tudo bem com a sua família, tudo bem com Deus, enganando a si mesmo e a todos que estão ao seu redor. Olha o que a Bíblia diz do pecado oculto. Quem oculta os seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Provérbios 28:13. Então ali, a consequência do pecado de um homem apenas, de Acã, trouxe, ali uma desgraça para todo Israel. Eles foram derrotados, fugiram. Por quê? Porque ali estava o pecado oculto. Ele pegou o que não era para ter pego, escondeu ali, ele cometeu um pecado, e todos ali pagaram o preço deste pecado. Então, queridos, assim é a consequência do pecado da nossa família. Não pense você que o seu pecado só está prejudicando só você. Eu sou o prejudicado. Não, o nosso pecado também começa a afetar a nossa família. Às vezes nós ocultamos o pecado porque achamos que ele só está destruindo a nós, só vai fazer mal a mim. Mas este pecado, na verdade, ele entra na nossa casa através dessa brecha, dessa porta, e ele vai destruir, vai trazer consequências para o nosso casamento, para a nossa família, para os nossos filhos. De uma certa forma, ele vai influenciar a nossa família, ele vai trazer destruição, vai trazer maldição para a nossa família. Então nós precisamos confessar, nós precisamos abandonar o pecado. Ele vai prejudicar o nosso ministério, a igreja, os nossos relacionamentos. Não deixe este pecado virar ali um pecado de estimação. Você o escondeu tanto, ele está tão oculto que ele não te agride mais, você não percebe mais que está caminhando para a morte. Pecado oculto, ele transforma-se em um pecado de estimação. Você se acostuma com ele, você já não consegue mais saber que você está errado, você não consegue perceber que está vivendo em pecado. Então, os israelitas não conseguiam derrotar o seu inimigo por causa deste pecado oculto, por causa de um pecado de um homem. Talvez você esteja enfrentando uma situação, patinando, ela não vai para frente, não resolve, as coisas não mudam, é sempre a mesma coisa. Uma hora você está de um jeito, uma hora está de outro, e a sua vida está difícil, o cristianismo para você está pesado, você não consegue avançar, você não consegue vencer. Talvez seja por causa de um pecado oculto, que você nem imagina que você está caminhando para a morte, que está pecando, está tão acostumado a mentir, está tão acostumado a ocultar as coisas, a omitir as coisas, sabe, a fazer escondido, que para você já virou ali o natural, parece normal essa prática, ela não te agride mais. E você está ali acostumado. Sabe, o pecado ele te impede de vencer as suas batalhas. Olha a advertência que a palavra de Deus dá sobre o pecado. Ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem o seu ouvido é surdo para ouvi-los. Foram suas maldades que os separaram de Deus. Por causa dos seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. Suas mãos estão manchadas de sangue e os seus dedos imundos de pecado. Seus lábios estão cheios de mentira e a sua boca transborda de corrupção. Ninguém se preocupa em ser justo e íntegro. Os processos judiciais se baseiam em mentiras. As pessoas concebem maldades e dão à luz ao pecado. É uma advertência. Deus é poderoso para salvar, para abençoar a nossa vida, mas os nossos pecados nos afastam de Deus. Nós deixamos de ser vencedores. Sabe, queridos, a Bíblia diz, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Então nós precisamos abandonar o nosso pecado, confessar o nosso pecado
e viver uma vida de busca a Deus. Sabe, não oculte nada, busque a Deus. E terceiro ponto, nós vimos aqui que não podemos brincar contra o pecado, que o pecado traz consequências desastrosas, e agora a gente vai ver a salvação de Deus, a intervenção do Senhor, que é o terceiro ponto, que se nós confessarmos os nossos pecados, nós vamos ser libertos. Confessar o pecado é libertador. Esse é o terceiro ponto. Olha o que diz a Bíblia em 1 João, capítulo 2, do 1 ao 2, diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para perdão dos nossos pecados, e não apenas dos nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. Então, queridos, não ande com pecado oculto. A Bíblia está dizendo aqui que Jesus Cristo morreu no nosso lugar para perdão dos nossos pecados. Se você pecar, confesse o seu pecado, abandone o seu pecado. A Bíblia, ela está escrita para nos mostrar, para nos alertar. A palavra de Deus nos alerta em relação ao perigo do pecado, que ele é morte, para nos livrar de cometermos esses pecados. A palavra de Deus nos ensina o que é certo ou errado, do quanto o pecado é perigoso. A Bíblia diz em 1 João 1,9, mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então há salvação para nós. Deus enviou ali a sua palavra, a sua promessa. Deus é poderoso, ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e te purificar de todos eles. Não desista de corrigir a sua vida, não desista de buscar a salvação para a sua casa, para a sua vida, para o seu casamento, para aquilo que está te escravizando, a libertação dos seus pecados, de algum pecado oculto. Não desista de buscar a Deus. Talvez você esteja aí disposto, a desistir de tudo porque você não tem forças, você não encontra em si mesmo forças, mas Deus é rico em misericórdia e tem prazer em te abençoar. Olha o que diz a Bíblia em 1 João 1,7, mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Volte para Deus da maneira que você está. Não viva escondido, não viva em oculto. Volte para a luz, volte para Deus. Sabe, não veio tentação sobre nós que Deus não possa nos livrar. Tem gente que fica procurando a tentação, que é louco para cair em tentação, que fica dando sopa, Ele é algo sobrenatural, é algo que eu não consigo vencer. Não, a Bíblia diz que a tentação é humana, ela vem de nós, da nossa cobiça, mas se andarmos com Deus, se buscarmos a direção de Deus, a palavra de Deus, nossos olhos serão voltados para as coisas mais importantes, melhores, que são a vontade de Deus para a nossa vida e não para o pecado. 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, ele lhes providenciará o escape para que vocês possam suportar. Olha, queridos, se nós buscarmos a Deus, ele é fiel e justo para nos livrar. É melhor você confessar a tentação do que confessar o pecado. Sabe, nós precisamos ter uma disciplina espiritual, andar em santidade, buscar a Deus. Em Hebreus 4:16 diz assim: aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde recebemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Queridos, é na presença do Senhor que virá o socorro, que virá a capacitação de vivermos em santidade. Sabe, busque socorro a todo tempo, busque a presença de Deus em todo tempo. Não espere você cair para buscar socorro, mas ainda que você caia, continue buscando a Deus, continue buscando socorro. Precisamos ter uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, precisamos nos fortalecer nas promessas de Deus. Era isso que Deus estava dizendo a Josué: Josué, você tem grandes inimigos, mas se você confiar em
em mim, na minha palavra, e meditar na minha palavra, eu estou aqui para te capacitar. Olha o que diz João 15,4, diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Temos que permanecer em Cristo. Não permaneça no pecado. Permaneça na palavra do Senhor. Permaneça na vontade de Deus. Ela é o melhor para a sua vida. E Deus vai fazer de você uma pessoa feliz, uma pessoa realizada, uma pessoa que conquista, que supera os desafios em Cristo Jesus. Porque você vai abandonar o pecado e toda a sua casa será abençoada por causa da presença de Deus. Amém, queridos? Eram esses princípios que eu queria deixar para a sua vida. Semana que vem tem mais. Eu creio que essa série tem abençoado você e sua casa e vai ser uma bênção para você. Vamos orar? Pai, é no nome de Jesus que nós agradecemos por esta palavra poderosa que o Senhor trouxe ao nosso coração. Senhor, livra-nos de brincarmos com o pecado, que é o nosso maior inimigo, que destrói, que rouba, que mata as promessas do Senhor, que nos impede de avançarmos e de conquistarmos. Mas, Senhor, que possamos aqui estar com o coração quebrantado, humilde. Pedimos perdão pelos nossos pecados, que a Tua misericórdia, a Tua graça, Senhor, nos liberte, nos faça andar em santidade, que o Senhor nos capacite, que Teu Espírito Santo nos leve a vencer, Senhor. Nós contamos com a Tua misericórdia, que a Tua graça alcance cada lar aqui, Pai. Cada família representada neste culto, aqueles que vão ouvir a Tua palavra, que eles possam entender a importância, Senhor, de confessar os seus pecados e abandoná-los, para que a Tua misericórdia nos alcance, para que a Tua capacitação do alto, os Teus dons espirituais venham sobre nós e faça de nós pessoas mais do que vencedoras em nome de Jesus. Senhor, atende o desejo do coração dos meus irmãos. Sê com eles em todos os seus desafios, em todas as suas batalhas, e que eles possam, Senhor, falar do Teu amor e da Tua misericórdia. Ajuda-nos, ó Deus, tudo isto para a glória do Seu nome. Assim será, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então não esqueça, dê o seu like aí, você que estava assistindo e não deixou o seu like, deixe o seu like aí, compartilhe esse link, o link do culto com os seus amigos, mande lá para os seus familiares. Semana que vem nós vamos estar aqui de novo para abençoar a sua vida com mais um episódio dessa série maravilhosa. E também quero lembrar você que nós vamos estar orando pela sua causa, pela sua necessidade na nossa célula online. Se você não participa de nenhuma célula, tem vontade de participar, é só você entrar lá em contato através do nosso WhatsApp e nós vamos encaminhar lá o link da nossa célula e você vai ter o privilégio de participar conosco e ser ainda mais abençoado. Amém, queridos? Deus abençoe você, que você tenha uma semana de vitória e até a próxima quarta-feira. Tchau, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, declaro, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz e o poder do sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre. Palma!